Caríssimos irmãos, estamos então nesse segundo dia dessa campanha de oração que chamamos de Cerco de Jericó, à luz daquilo que Josué fez para poder entrar na terra prometida. Deus tem promessas para todos nós, maiores do que as nossas promessas de uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, é a promessa de vida eterna. Isso é a certeza que nós precisamos ter no nosso coração. O que o Senhor tem para mim? O Senhor tem para mim a vida eterna. O Senhor tem para mim o céu. Essa é a maior alegria, essa é a maior certeza desse cerco de Jericó. Nós sairmos ao final desses 7 dias, talvez não sairemos com a nossa graça alcançada, mas devemos sair com a certeza: o meu lugar é o céu. O meu lugar é estar junto com Deus. O meu lugar é contemplar a face de Deus. E ao longo dessa peregrinação terrestre que nós temos, a qual chamamos de vida, o Senhor nos concede meios para justamente já darmos passos na vivência do céu aqui na terra. É aquilo que nós chamamos de virtudes. É aquilo que nós chamamos de carismas, dons. Tudo isso se faz necessário na caminhada do cristão para que ele consiga fazer aquilo que nosso Senhor disse, para que a verdade se estabeleça, para que não tenha tristeza no coração, porque senão a gente nunca vai entender aquilo que a gente precisa fazer para mudar de vida. E aí a gente não vai ter conversão. E sem conversão não se tem céu. A condição básica para se ter o céu é querer no coração a mudança de vida. Querer a conversão. Agora, se você está vindo aqui e você quer continuar com a sua vidinha de sempre, sinto muito, você está perdendo o seu tempo. Você não pode vir na igreja e querer continuar com as mesmas práticas, as mesmas opiniões, porque aí vai ter valido de nada ter feito uma campanha de 7 dias. Você está perdendo o seu tempo na igreja que você podia estar gastando em outros lugares. Você poderia estar indo para o shopping, você poderia estar indo para o camping, você poderia estar indo para onde você quisesse. Porque aí você não estaria perdendo um tempo de estar aqui na igreja. Então, fazer uma campanha de oração, estar na igreja, já é um passo para ter essa mudança de vida. Entender o que é a verdade, entender o que é a vontade de Deus, são todos passos essenciais para, de fato, chegarmos na eternidade, chegarmos nesse céu. E aí, meus irmãos, nessa caminhada, nós não podemos ter isso que o padre proclamava antes da missa, o bendito do medo. Quando o Papa foi eleito e subiu lá na sacada da Basílica de São Pedro, no finalzinho do seu discurso, ele gritou para o mundo inteiro ouvir: não tenham medo, porque o mal não prevalecerá. Nosso Senhor disse no final do versículo 11, olha, qual que é o julgamento do mundo? O chefe desse mundo já está condenado. Então, o mal não tem poder, o maligno não tem poder algum, porque ele já está condenado. Então, o medo não faz parte de nós. E aí eu vou dizer para vocês, o contrário do medo não é a coragem, como muitas vezes pensamos. E coragem não é ficar sem medo. Coragem é ir com medo. Então eu estou com medo, mas eu vou. Isso que o padre está falando, que eu fui 2 anos para Roraima. Vocês acham que eu fui com alegria, fui com um sorriso no rosto, fui cantando música? Não, eu fui chorando. E perguntando para Deus, o que eu fiz para merecer? Uma vez uma pessoa me trouxe para o canto assim, na missa de envio, e falou, agora que está só nós aqui, o que você aprontou para você receber esse castigo? Eu olhei para ele e falei assim, não sei, se eu aprontei eu não estou sabendo. E se eu aprontei até hoje eu não sei, porque ninguém falou nada. Mas fui triste, chorando, com medo, sem saber se o que eu estava fazendo estava dando certo, porque aqui para cá a gente tem os nossos amigos, tem a nossa família. Você corre ali e fala assim, viu, eu estou pensando em fazer assim. Será que vai dar certo um trem desse aqui? Aí sempre tem alguém que pega e fala assim, não, está dando certo, vai. Agora lá eu não conhecia ninguém, eu podia chegar para quem e falar assim, está dando certo? Ninguém. Então, morria de medo. Mas Deus estava lá. E já que eu estou aqui, vamos fazer alguma coisa, né? Eu não vim para ficar trancado dentro do quarto no ar-condicionado.
Eu vim foi para evangelizar. Então vamos evangelizar? Vamos anunciar? Vamos falar de Jesus Cristo? E foi. Com medo, mas foi. Hoje a gente já pode falar que entende um pouquinho do que porquê Deus mandou para lá. Mas até dar o tempo de montar no avião e voltar embora, eu me perguntava, Deus, por que o Senhor me mandou para cá? E no meu coração ainda tinha uma pontinha de medo. Sem entender, mas simplesmente ir. E eu estou falando tudo isso por conta daquilo que o padre dizia. Porque lá fora rezava e também o Senhor falava dos corações endurecidos. E aí eu aproveitei e falei, Deus, se tem coração endurecido, então o Senhor quebra. Se for preciso destruir, então que o Senhor destrua o coração. Esfarele o coração. Porque se a gente está aqui, não deixa o medo tomar conta, não. Abre o seu coração e deixa Deus fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer. Às vezes a gente pega, vem e fala assim, tá bom, eu vou me abandonar na vontade de Deus. Aí vem, entrega para Deus aqui no altar de Deus. Aí participa, reza, chora, vira cambalhota no espírito. Aí na hora de ir embora, vê se tem alguém olhando, vem aqui, pega e leva embora de novo. Adiantou o quê? Nada. Se você deixou para Deus, deixa para Deus. Se você veio fazer uma semana de oração, seja lá pela qual intenção que você traz no seu coração, deixa para Deus, não queira pegar de volta. E aí se você está com o seu coração aberto, disponível para Deus fazer a obra, meu irmão, minha irmã, pois então, espere e verás aquilo que o Senhor é capaz de fazer. No meu coração eu só queria ser padre, atender confissão e rezar a missa. E eu fui para a bendita da Roraima. E fui lá ser missionário. Uma vez uma mulher da paróquia mandou, nossa, você contando as coisas do que acontece na missão, parece as cartas de São Paulo. Eu me enchi todo, que eu falei, nossa, você gosta de São Paulo? Que chique, que bênção. Mas porque a gente foi missionário, foi numa viagem missionária, tal como São Paulo, nisso que nós ouvimos na primeira leitura. Gente, vocês imaginam São Paulo, ele sai lá de Antioquia, na onde era a cidade dele, a sede da sua igreja. E aí ele sai evangelizando, chega num lugar, ele apanha. E vai preso. Ele poderia ali ter surtado e falar, eu não quero mais saber de nada, Senhor. Eu não te segui para me apanhar, para me ficar sofrendo, naufragar, ganhar surra, ser apedrejado. E agora eu estou preso aqui, Senhor. Não, você ouviu a primeira leitura. O que ele, Silas, fazia? É uma pergunta para vocês responder. De novo, o que Paulo e Silas faziam? Rezava e cantava louvores a Deus. Estava na desgraça. Mas não estava murmurando. Não estava procurando culpado. Estava rezando e levando louvores a Deus. E o que acontece? De novo, para vocês responder. O que acontece? Você estava dormindo nessa hora, né? Estava descansando no braço, perna, cabeça e coração. O que é? Um terremoto. É uma das coisas que eu tenho vontade. É uma das poucas coisas que eu tenho vontade de ver acontecer daquilo que está na Bíblia. Não tenho vontade de ir num velório e ver um morto ressuscitando, que eu sairia correndo. Mas o terremoto, eu tenho vontade de estar rezando um dia e acontecer um terremoto. Não para derrubar as coisas, esse terremoto espiritual de que fala a palavra. Porque deve ser um trem muito louco. Ainda não aconteceu. Espero o Senhor que um dia eu ainda veja. Pensou? Você está louvando o Senhor na glória lá, Nossa Senhora. E aí, de repente, nossa, da hora. Deve ser muito bom. Mas por que acontece o terremoto? Acontece o terremoto para justamente quebrar as cadeias. Trazer libertação. Então, o que é esse terremoto? De novo, mais do que um terremoto que mexe e abale com as estruturas, é um terremoto que traz libertação. Então, é algo que vem para mudar. Geologicamente, o que é um terremoto? É uma falha nas placas da Terra que uma se choca com a outra. Lembra da aula de geografia? Então, e uma se choca é onde acontece o terremoto. Nesse choque. Então é você se chocando com Deus. Então tem que causar mesmo um tremor. E nesse tremor você tem que ser liberto. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas.
O carcereiro estava lá, achou que estava lascado, então antes de que venham me matar porque eu deixei os presos embora, eu vou fazer o serviço. E aí Paulo, que poderia ter feito assim, você me prendeu, agora você vai se lascar. Não, peraí, não atenta com a sua vida não. Tudo isso aqui aconteceu, foi para mostrar o poder de Deus. E aí ele fala, tá, então o que eu tenho que fazer? Crê no Jesus, seja batizado. Eu creio. Então foi o carcereiro, a família inteira, foi lá, recebeu o batismo, creu em Jesus e teve a vida transformada. Por que eu estou contando tudo isso? Para o tema de hoje. Para você entender que você precisa abrir o seu coração. O tema de hoje é um trem muito difícil. Paz mental e emocional. Por que é muito difícil? Porque nós não temos paz mental. Nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos cheios de doenças psicológicas. Nós deveríamos ser pessoas equilibradas, mas nós somos desequilibrados. Somos tão desequilibrados que se alguém fala que a gente é desequilibrado, a gente briga. Que mostra que a gente está desequilibrado. Porque uma pessoa sã ia escutar e fazer assim, tá bom. E aí depois ia ponderar no coração, será que eu estou desequilibrado mesmo? Não, acho que não, acho que foi um exagero. Então tá bom, não vou acolher a crítica. Não, eu errei mesmo, acho que eu estou desequilibrado. Então tá bom, Senhor, eu vou me emendar. Uma pessoa equilibrada faria isso. Só que a prova de que nós estamos desequilibrados é que qualquer pessoa que chegar para você e falar assim, dá uma segurada que você está meio desequilibrado. Eu não estou desequilibrado, uma coisa... E já salta os cachorros. Nós estamos vivendo um período de desequilíbrio emocional. E quais são, então, os sintomas dessa sociedade? Instabilidade emocional. De manhã a gente está bem, feliz, cantando com os passarinhos igual a Branca de Neve. De repente, já está bravo, solta os cachorros, grita com todo mundo, xinga todo mundo, chuta os cachorros. Se pisou na caca do cachorro, coitado do cachorro. Por quê? Desculpa a palavra que você que está assistindo. Por que esse cachorro tinha que cagar aqui? Mas o cachorro sabe onde é o banheiro? Não, gente. Mas aí já desequilibrou. E aí chega de noite e está lá, jururu. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céus, ó azar. Eu me dou para todo mundo e ninguém está nem aí para mim. Eu não vou fazer mais nada para ninguém. Aí dorme. Aí acorda. Bom dia, dia. Ai, dia. Que lindo dia. E aí vira um círculo vicioso. Tá bem, tá mal, tá xingando, tá... Instabilidade emocional é um traço de que nós estamos desequilibrados. Esse trem aqui é um trem que eu tenho. Dificuldade de concentração e foco. Depois que o smartphone chegou na nossa mão, com os 15 mil aplicativos que ele carrega, como que a gente tem foco nas coisas? E aí a gente arrumou um nome bonitinho. Tem todo mundo TDAH agora, né? Não é TDAH, é falta de vergonha na cara mesmo. Tem gente que tem, mas não é todo mundo que tem. E aí a gente pega e fala assim, eu devo ter TDAH mesmo, eu acho que eu tenho esse trem aí. Mas não. Tem dificuldade de concentração e foco, porque a cabeça está sempre lá pensando 15 mil coisas, e aí entra num redemoinho de situações, e aí tem que quer dar conta de tudo. E deixa eu te falar, você não vai dar conta de tudo. Eu tenho atendido mães de modo especial, famílias, mas mães que idealizam um tipo de família, idealizam um tipo de maternidade que não dá certo. Vê lá, o influencer que tem 15 filhos, que só o marido trabalha, e aí a mulher fica em casa cuidando dos filhos, e tem que dar conta de tudo. Não estou falando que está errado, tem gente que dá conta. Só que aí a pessoa está aqui no lado de cá da tela e fala assim, minha família tem que ser desse jeito. Só que o marido vende pipoca na frente da igreja. Vai sustentar 10 filhos de que jeito? Não vai dar certo. Então tem uma idealização de algo que não vai acontecer. E aí começa uma cobrança
E aí começa a rodar a mentalidade, e eu acho que eu tenho que ser assim, mas eu tenho que ser assim, porque eu vi que tinha que ser assim, porque eu li que tinha que ser assim, porque antigamente era assim. Tá bom, antigamente era assim, mas oi, nós não estamos vivendo no antigamente. Veja o teu presente, veja a realidade onde você está inserido. E aí ela não dá conta de fazer nada. Não dá conta de cuidar das crianças, não dá conta de cuidar da casa, não dá conta de cuidar de si mesma, não dá conta de cuidar do marido, não dá conta de nada. E aí chega biruta. Hoje mesmo eu fiz isso no confessionário, ainda bem que é confessionário, que aí não precisa ver a cara. Eu olhei para ela, chega! Ai, que foi, pai? Eu falei, minha irmã, você está a um passo da loucura. Para de idealizar uma coisa que precisa ser real. A maternidade é bela? Sim. Dá trabalho? Muito. Você tem que ser aberta à vida? Sim. Dentro da realidade. Porque aquilo que é ideal, dificilmente a gente vai chegar. Eu demorei muito para entender isso. De que eu tenho que parar de idealizar. Porque quando a gente idealiza, com certeza a gente vai perder o foco. Entenda, idealização é diferente de sonho. Sonho é aquilo que você traz no coração, que foi plantado por Deus. Então você vai, e a cada passo vai conquistando parte desse sonho até ter a completude. Agora, quando eu tenho apenas um ideal, eu acho que aquilo é certo e tudo o resto está errado. E aí eu acabo sacrificando a realidade por conta dessa idealidade. A gente vai perder o foco mesmo. A gente vai desconcentrar mesmo. Depois, falta de compreensão. Ninguém quer se compreender mais. Todo mundo pede, não, é o seu problema, é o meu problema e está tudo bem. Então falta compreensão. A gente olha esses reality show e fica torcendo para ter treta, para eles não se compreenderem. Eu acho que foi o Big Brother desse ano. O povo tentava resolver na conversa lá, tentava ser amigável. E aí todo mundo ficava depois. Não, tem que falar mesmo, tem que brigar mesmo. Eles nem brigam, eles nem discutem. Uai, eles estão tentando fazer direito. Mas não pode ficar se compreendendo não. Nós quer entretenimento, nós quer briga, nós quer sangue nos olhos. Então vai para cima. Porque nós estamos desequilibrados. Outro ponto, a agressividade. Nossa senhora, agressivo, a gente é agressivo toda hora. Se alguém olha torto, por que está olhando torto? Se não olha, por que não está olhando para mim? Então nunca está bom, está sempre brigando. Uma coisa que é um pecado meu, é o trânsito. Se tem uma pessoa devagar na minha frente, nossa senhora. Meu Deus, por que está assim? Aí você respira e fala, calma, cada um tem seu tempo. Uma coisa que eu não suporto é quando a gente está vindo aqui na Coca-Cola, nesse trânsito, e está todo mundo bonitinho, andando na fila bonitinho. E aí vem aquele abençoado que corta pelo acostamento e quer entrar na nossa frente depois. E isso é algo que me dá muita raiva. Se todo mundo seguisse certinho na fila, o trânsito fluía com uma beleza. Ah, mas não, eu tenho pressa. Ah, eu tenho que chegar primeiro. E aí corta a taia assim, e aí pega com risco de acontecer acidente. Isso me dá raiva. Tanto que hoje, aí, quando entrou um, eu falei assim, nossa, quase que eu consegui cumprir meu propósito, de não deixar ninguém entrar. Eu venho coladinho no da frente para não deixar entrar, porque se eu tenho que seguir certo, por que os outros não seguem também? E aí eu fico numa... Essa agressividade, eu tenho um pouco de ficar com raiva de tudo e xingar. Xingar não, xingar é pecado. Mas falar, ô abençoado, filho de Nabucodonosor. A gente solta um desses assim. É um xingo bíblico, aí vale, aí não é pecado. Por último, isso aqui é algo gravíssimo e tem acendido uma sirene, o isolamento social. O isolamento social é um indício dessa questão que nós temos falando de uma doença psicológica, de um desequilíbrio mental. A gente fala assim que a bateria social está acabando. Mas na verdade é porque a gente não se aguenta e não aguenta o outro. A gente não quer mais conviver com um ser humano. E aí, acompanha comigo o raciocínio. Um tempo era pai de pet.
que já era um absurdo. E aí o pet dá muito trabalho, então eu vou ser pai de planta. Só que planta também dá trabalho. Então eu vou ser de cacto, que aí não precisa molhar. Mas nem cacto tem gente que consegue cuidar. E aí agora é pai de reborn. Está entendendo o avanço do desequilíbrio? Quando foi ser pai de planta, eu já falei assim, gente do céu, onde vai chegar o ser humano? Pois é, o ser humano chegou agora a ser pai de um boneco. As crianças brincar, as meninas brincar de um boneco, passear a mamãezinha, uma pessoa de idade que tem problema de Alzheimer e precisa ali para tranquilizar a sua doença, sem problema. Agora, gente sã, 20, 30 anos, levar para tomar a injeção. Então, são coisas absurdas. E esse absurdo pode aumentar. Porque isso as pessoas estão tendo uma boneca como filho. O problema é quando as pessoas começarem a achar que são bonecas. Aí vai achar que está... A gente fala assim, o problema dos robôs. O Elon Musk fez um robô que se comporta como um humano. Tá bom, é um robô que se comporta como humano. Mas quando o humano ficar parecendo com o robô, e aí? E quando o humano perder as suas relações interpessoais? Tudo isso é traço de um desequilíbrio. E eu vou te dizer, já estamos virando robôs. Estava vendo esses dias, os padres estavam zoando, a gente queria ver quem que tinha o dedão de iPhone, o dedo de iPhone. Você pegar o seu dedinho, pega o seu dedinho, passa o dedo nele, você sente que já tem um buraco no seu dedinho? Então, parabéns, você está virando um robô. Porque você fica com o celular apoiado aqui e ele já está moldando o seu dedinho. E aí fica com a cara enfiada na televisão, vendo o videozinho, fazendo videogame para cima e para baixo, e não tem relação humana, tem relação eletrônica, relação virtual. E isso é traço de um desequilíbrio. Mas tem solução. Para sermos equilibrados, há solução. E uma das virtudes para o equilíbrio é a virtude da serenidade. Tem um santo, São José Maria Escrivá, e ele dá alguns traços desta serenidade. Primeiro, por que te zangas, se zangando-te ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e por fim tens de acalmar-te? De novo, por que você fica zangado? Sendo que quando você fica irado, com raiva, você está ofendendo a Deus. Se você não lembra, ira é um dos 7 pecados capitais. Incomoda os outros, porque eu vou te dizer, gente chata ninguém aguenta. Nossa Senhora, e às vezes a gente está especialista em ser chato. Inapropriado, com os comentários inoportunos. Ninguém pediu opinião. Mas eu quero dar minha opinião. Tá, mas ninguém quer saber. Sempre quer emitir um juízo. Sempre quer ter razão em tudo. Porque estudou um pouquinho ali, viu um vídeo no YouTube daquele povo filósofo de botequim, acha que já é quase que um Sócrates, um Platão. E aí quer sempre dar opinião. Viu? Gente chata, ninguém aguenta. E aí tem que me engolir, porque eu sei. E aí numa roda de conversa tem sempre a razão. Ninguém aguenta gente chata. Então você incomoda os outros com isso. E tu mesmo passa um mau bocado. Porque na hora da ira, que você solta os cachorros, você briga com todo mundo, quem é que sai de ruim? Você. E aí depois você tem que se emendar. E depois você tem que se acalmar. E aí na hora que bate a calmaria, você fala, por que eu fiz isso? Mas aí se você não vigia, amanhã você faz do mesmo jeito. Então, tenha serenidade. O que é ser sereno? É saber aproveitar das oportunidades que a vida nos dá. Se te fecharam, bendito seja o Senhor. Se inventaram, levantaram um falso testemunho contra você no serviço, Senhor, que seja de fato para o meu crescimento. Eu ofereço como sacrifício. Eu não vou me defender, Senhor. Recebe como meu sacrifício para a conversão dos pecadores. Se pisaram no teu calo, ao invés de soltar os cachorros,
Sai de perto, vai tomar uma água. Jesus, dai-me sabedoria. Não me dá paciência, porque senão piora a situação. E muito menos força, que senão a gente mata. Mas aproveita, isso é ser sereno. É ter a situação na tua frente e você saber como resolver. Vai dizer São José Maria Escrivá: conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Às vezes você chega lá e fala: senta aqui que você vai me escutar. Aí você faz a ladainha de 3 horas e não adianta nada. Uma palavra afetuosa produziria muito mais fruto do que todo um sermão preparado na raiva. Isso também é serenidade. E por fim ele fala: modera o teu gênio. Quem é mais desequilibrado pode usar como muleta: eu sou assim mesmo. Tá, você é assim mesmo, mas Deus pode te moldar. Eu sou assim porque eu sou colérico. Azar o seu, você também pode ser moldado. Porque o temperamento não é algo fechado. O temperamento é um auxílio para fazer com que você perceba como você é e possa mudar. Então o que é necessário? Autoconhecimento. Queria te convidar agora, nessa hora, para fazer esse autoconhecimento, olhar para a sua vida. Olha aonde você está desequilibrado. E pede para Deus te calibrar. Pede para Deus colocar ordem, colocar temperança, colocar serenidade. Você não pode ser reacionário demais, mas também você não pode ser mongo demais. Tem que saber a hora de falar, como falar, com quem falar. E isso tudo só é possível pela graça do Espírito Santo. Você só vai conseguir alcançar estas coisas se ter no seu coração o Espírito Santo. Por isso que você não pode ter medo de se abrir para Deus. Senão você vai sair daqui e vai continuar desequilibrado. Vai sair daqui como um surtado. E tem gente que está escutando e falando assim: tudo bobagem. Pois é, você é desequilibrado. Porque para escutar isso aqui, para ler isso aqui, eu fiquei: vixe, eu ainda tenho muito para me curar, Jesus. Porque a gente só vai estar pronto quando estiver diante de Deus. Enquanto nós pisamos nessa terra, sim, nós teremos dificuldades e teremos o que trabalhar. Todos nós teremos o que trabalhar. Então eu te convido, inclina a tua cabeça, aí no silêncio do teu coração, pede para Jesus visitar o seu coração e te trazer serenidade, equilíbrio, temperança. Se você tem dificuldade com alguém e surta nesta agressividade, nesta perda de foco, pede para Deus, para que você seja tranquilizado, uma pessoa mais calma e serena na presença dele. Ao longo de toda essa missa, tenha isso no seu coração. Não se preocupa com as suas intenções. Se preocupa em buscar este equilíbrio. Se preocupe em buscar aquilo que é de Deus para que você seja calmo, sereno, tranquilo. Para que você possa descansar no Senhor. Isso é buscar as coisas do alto. Descansar no Senhor. Nessa agitação, nesse frenesi que você vive por causa de casa, do trabalho, de escola. Para agora. Para nessa missa. Seja temperado, seja calibrado, seja sereno. Pede para Deus visitar o seu coração com o Espírito Santo e fazer esta obra. Uma obra de conversão, uma obra de transformação.